A gente tem, dentro do mercado, né, esse olhar muito eurocentrado para a beleza, Uhum. e dentro do meu conhecimento também, dentro das minhas pesquisas, eu fui percebendo que o mercado de pessoas negras, existia uma carência muito grande. E eu, como Sim, uma pessoa negra, depois de um tempo, eu fui me dedicando cada vez mais a entender essa estética, né, sim. decolonial, essa estética, eh, da diáspora negra, e Uhum. fui me colocando cada vez mais a disponibilizar o meu conhecimento para esse público, né, que é o Sim. público que eu entrego de volta tudo que eu recebi, né, a minha É. ancestralidade. Olá, começando um outro Visagismo em Foco. E hoje eu tenho o prazer de receber Gil de Oliveira, que é cari eh, caracterizador, ele é multifuncional. Ele trabalha com estilo, é professor, ele faz uma série de coisas, tem uma vida muito interessante para passar para vocês. E ele fez o curso em 2012, o presencial, e ele vai falar um pouco sobre sua trajetória, como isso ajudou, na sua vida e também como ele chegou aí, que ele foi qual foi a busca que levou para buscar esse conhecimento. Olá, Gil, muito prazer ter você aqui. Ah, o prazer Depois é de todo muitos anos a meu. gente não se vê. Obrigado, o prazer é todo meu, Felipe. Estou muito feliz de estar aqui, tá. Fica à vontade para perguntar. Eh, a minha trajetória, ela começa muito lá atrás, né, na minha adolescência, aos 16 anos. Uhum. Foi o meu primeiro curso de cabeleireiro em 1987. Foi no de São Paulo mesmo? Não, eu fiz em João Pessoa, na Ah, você é Paraíba. da Eu Paraíba? sou paraibano, de João Pessoa. Uhum, Aos 15 anos, senti essa necessidade de encontrar uma profissão, isso também colocado muito pela minha mãe, né, uhum, aquele desejo de que eu, me encontrasse em algum lugar e pudesse me sustentar, né. Eu sou de uma uhum, família, simples, humilde, mas sempre com essa base no trabalho, né, uhum, e pensando que a partir desse lugar do trabalho eu poderia, ampliar meus horizontes e conquistar as coisas que fossem importante para mim, né. sim, E aí, junto com ela, eu fui buscar, o curso de cabeleireiro, porque tinha bastante habilidade com as mãos, uhum, né. As pessoas o meu entorno já percebia que eu era um artista, que eu tinha essa facilidade de criar, e dentro de várias opções, o cabelo foi o que eu percebi, assim, que me daria um retorno mais rápido, entendi. né. Uhum. Eu costumo dizer que com um pente e uma tesoura, onde você chega, se você tem esse conhecimento, você ganha dinheiro, Sim, você né. não sempre vai ter uma saída, né. E aí para mim foi a porta mais fácil, assim, mais rápida que eu encontrei, dentro dessas expertises todas que eu tinha com as mãos, né, eu consegui, fazer um curso rápido de 6 meses numa escola profissionalizante para pessoas carentes, e essa foi minha porta de entrada. Só que Uhum, de lá para cá, eu nunca parei de estudar, né. E é. aí essa Isso é trajetória, ela fundamental para tem as pessoas, né. muitos. Estudar Sim, é fundamental, porque sim. se você não estiver preparado para enfrentar a vida, você se perde, né. Exatamente. Então, a partir dessa porta de entrada, eu fui entendendo todo o universo da beleza, né. Uhum, Eu começo com o cabelo, depois eu vou para a área da maquiagem. Eu fico muitos anos só envolvido com cabelo e maquiagem dentro de salão de beleza. Nesse primeiro momento, eu abro mão dos meus estudos, porque eu percebi que para eu conquistar uma clientela, para eu fazer aquela minha carteira, eu precisava estar no salão à noite também, que nossa, geralmente é o horário que mais bomba, né. En eu fico impressionado com o quanto um cabeleireiro trabalha.
É impressionante, É né. uma profissão que requer muito do seu corpo, né, Uhum, muito da sua performance, muito, da cultura também, porque para lidar com as pessoas, para trocar com as pessoas, a gente precisa muito disso. uhum, Nesse primeiro momento, eu me dediquei muito à técnica, né, uhum, então eu trabalhei muito e fiquei muito tempo dentro do salão. Isso me uhum. fez abrir mão dos estudos, É, né, sim. eu era muito jovem, com 16 anos eu estava, sei lá, finalizando aquela primeira fase dos estudos, já para entrar na preparação para o vestibular, mas eu abri mão disso, Uhum. porque eu precisava mergulhar no meu trabalho, Você né. pensava fazer faculdade do quê? De Pensava em fazer uma faculdade, no primeiro momento eu sonhava muito com a psicologia. ai, que Né, legal. gostaria muito de fazer psicologia ou artes, Uhum, né. E aí, isso ficou adormecido durante um tempo, porque eu entendi que eu precisava investir mais no meu trabalho, e depois de mais de 20 anos, eu retomo, inclusive eu me formei em arte cênica aos 35 anos. olha que legal. E aos 40 fiz depois dos 40 eu fiz uma pós-graduação em História da Arte. Mas eu só pude fazer isso depois que eu tive condição, financeira para pagar meus próprios Sim. estudos e tal. E isso começa com o momento do salão de E como beleza. que você veio para São Paulo? Ai, uma grande história, uma longa história. O desejo, né, de estar dialogando com um mercado um pouco mais aquecido, né, Uhum, na época, eu estou falando de 1987, né, que uhum, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro. Na época, a gente tinha uma tendência de cabelo muito natural, era o tal do uhum. amassadinho que se usava, É, né. Então as pessoas usavam muito difusor aqueles ou deixava o e cabelo aquele secar ao volume, né, natural, exato. grandes volumes, né. Isso, mesmo quem não tinha o cabelo cacheado, fazia suporte, que é uma Uhum, técnica de permanente, né, um uhum, pouco mais leve, para ganhar aquela ondulação. Então essa era a tendência da época. Imagine você trabalhando num lugar onde tem praia, onde é muito quente. Então, assim, para mim, o mercado da beleza dentro do Nordeste, naquele momento ali em João Pessoa, não era tão interessante. sim. As pessoas queriam mais hidratar cabelo e deixar o cabelo Porque ao manter o natural. cabelo daqueles era muito difícil. Numa praia, você vai na praia, tem que um trabalho danado, né. Isso. E aí eu percebi que para ganhar dinheiro eu teria que migrar, mas não só pelo dinheiro, né, também tinha o desejo do conhecimento, o desejo Uhum, de dialogar com as artes, com a moda, uma série de outras coisas, né. uhum, Então eu saio de João Pessoa e venho para cá, para São Paulo, e chego aqui em 93, né, uhum. e já tinha o conhecimento do cabelo, mas ainda entendi que precisava de mais. E aí eu vou fazer todos aqueles cursos da L'Oréal, Uhum, cursos da Schwarzkopf, uhum. cursos, da Wella, enfim, entro num salão onde a proprietária do salão, ela achava importante que a gente, nas segundas-feiras, que geralmente é o dia de folga, Sim, a gente tivesse, esse recurso. contato, Uhum, tanto com marcas, como também outros profissionais, sim. né. Uhum. E aí, durante mais ou menos 4, 5 anos, os meus dias de folga era para estudar. Ah, que legal. E aí E isso ela era ótimo. incentava isso? Ela Que incentivava. qual era o salão que você Eu trabalhei num primeiro salão em São Paulo chamado Bel Becola, chamava Becola, que é um salão na freguesia do Ó, de uhum. uma pessoa, muito inteligente, muito esperta, no sentido de empreendedorismo. Ela tinha nesse salão dia da noiva, ela tinha Nossa, podologia, tudo isso? ela tinha cabelo masculino, cabelo feminino e inclusive também uma marca de roupas. E Uhum. aí tudo acontecia dentro desse mesmo espaço, para mim foi um Nossa, mundo. empreendedora mesmo, Para porque isso isso, não era comum naquela época, não. para mim foi um grande universo que se abriu e Uhum, muitas possibilidades, né. uhum. Então foi a minha
minha porta de entrada aqui em São Paulo. Eu fiquei 3 anos dentro desse salão e quando eu percebi que eu poderia dar um próximo passo, eu dei, mas assim, agradecendo muito por tudo que eu aprendi e conheci naquele lugar, né. Uhum. Foi um lugar, assim, que foi muito importante para minha chegada em São Sim. Paulo. E a gente precisa dessas pessoas para ajudar a gente a achar nosso próprio caminho, né, Sim, senão com é muito certeza. difícil sozinho, né. É, Eles abrem as portas, ou abrem janelas, né. sim. Sim, isso também tem muito a ver com como você está, né. Se Uhum, você de fato está preparado para isso, se você de fato está aberto para isso, aí você vai fazendo as conexões com as pessoas certas, né. uhum, Eu acho que a minha energia, né, de busca, de, mudança na minha vida para melhor, fez com que eu me conectasse com uma pessoa que tinha toda essa uhum. expertise e trouxesse para mim todo esse Eu também conhecimento, acredito né. que essa A gente atrai. sincronicidade, né, a nossa vontade de buscar alguma coisa atrai o que a gente necessita. Isso é meio mágico, meio místico, a gente não sabe como funciona, mas funciona. Sim, super funciona, né. Então, essa foi minha grande porta de entrada, foi um momento muito bacana, me fortaleceu, fez com que eu conhecesse várias marcas, conhecesse várias técnicas, lá tinha ótimos profissionais, profissionais mais velhos que eu, né, Uhum, na época eu ainda era muito jovem, tinha 21 anos, 22, então eu aprendi muito com essas pessoas também. Eu uhum, sou de uma época da escova cacheada, né, aquela sei. escova que você hoje em dia a gente tem o Babyliss, né, Uhum. que a gente consegue modelar o cabelo com Babyliss e fazer o cacho, na época a gente fazia isso na raça, Meu ou Deus. seja, a gente fazia isso no Ou dedo, na escova, no Bob. no bob, e aí, todas essas coisas foram me Bob dando sumiu base. total? Não, o bob ele ainda existe, né, para Uhum, fazer o levantamento da raiz, para sim. criar um volume, para Uhum, estruturar o cabelo para um penteado, né, na uhum, preparação de um penteado. Então, muitas vezes você prepara esse cabelo com alguns produtos, coloca o bob e deixa descansando. Isso acontece muito com noivas, por exemplo, quando a gente ah, sim, vai fazer, exato. a make, um pouco antes a gente faz a preparação do cabelo e deixa ele no bob. Então Uhum, esse cabelo ele fica com um pouco mais de volume, ele uhum. fica com mais, estrutura para o penteado, né. Então o bob ele ainda existe, poucas pessoas, usam bob, né, porque a gente tem outras coisas que vai facilitar essa Uhum. proposta, né, de levantar raiz de cabelo e etcétera, mas ainda se usa muito. Não Eu tem sou mais aquele secador que a gente é aquele de grande na minha secador juventude você para via você todo ficar ali, mulheres em cima. você lia uma revista inteira, Sim, né, ali no secador. O salão de beleza sempre foi um grande, clube, né, onde as sim. pessoas se encontravam, tudo. Antigamente, tudo era pensado por um tempo maior, né, Uhum. então as pessoas ficavam muito mais tempo É, dentro a do mulher salão de tinha mais tempo, beleza. né. Exatamente, a A mulher também. realidade era diferente, né. É, dos anos 80 para frente, a mulher entra no mercado de trabalho, né, Uhum. quer dizer, antes disso, obviamente, tinha muita mulher trabalhando, né, se a gente for pensar no povo preto, nas mulheres negras, Exatamente, por exemplo, mas né. o mundo do beleza era dirigido para uma classe A, B, Exatamente, e e sobretudo pessoas brancas também, né. exatamente, não se Então, pensava. quando eu falo as mulheres entraram no mercado, eu estou falando dentro de um Sim, recorte, né, classe mas média a alta, né. nossa história de pessoas negras, Ah, a isso gente tem, essa esse mulher trabalhando desde sempre, né, desde sempre não desde pode, sempre. eram trabalhadoras e por não tanto por opção, mas por obrigação, né. É, Porque pela tinha a pelo escravidão, né, sistema, então né, pelo sistema, escravocrata, né, exatamente. que fez com que todo o nosso povo chegasse nesse lugar, de uma maneira muito violenta. Não, e essas deixa marcas, deixa s é é uma coisa que vai acompanhando a pessoa que faz parte de quem ela é, né, sua identidade, e tem que ser reconhecido, isso aí. Sim. Nunca Eh mais voltar, né. não, sim, com certeza. A gente tem,
dentro do mercado, né, esse olhar muito eurocentrado para a beleza, Uhum. e dentro do meu conhecimento também, dentro das minhas pesquisas, eu fui percebendo que o mercado de pessoas negras, existia uma carência muito grande. E eu, como Sim, uma pessoa negra, depois de um tempo, eu fui me dedicando cada vez mais a entender essa estética, né, sim. decolonial, essa estética, da diáspora negra, e Uhum. fui me colocando cada vez mais a disponibilizar o meu conhecimento para esse público, né, que é o Sim. público que eu entrego de volta tudo que eu recebi, né, a minha É, ancestralidade. o que eu vejo, por exemplo, quando, buscando referências, informações para meu trabalho que deu nesse visagismo, eh, todos os trabalhos são para o branco, Sim, e o euro branco, né, sim, não tem nem para o oriental, muito menos para o preto, não tem para o indiano, não tem para, assim, excluído um trabalho, assim, de investigar os tipos de pele, nada disso, ainda não tem, é muito limitado com o que se tem de como que é que você faz. E uma das coisas que eu vejo, por exemplo, é que o princípio do visagismo é você criar uma imagem pessoal de acordo com quem você é, né. Esse princípio sempre esteve presente na cultura africana, porque as sociedades eram, sociedades pequenas, eram comunidades, na realidade, em que todo mundo se conhecia. E cada pessoa era importante para aquela comunidade. E era importante saber serem reconhecidas por quem elas eram. Então, era importante ser reconhecido que a mulher era casada, que ela já tinha, feito passado por uma iniciação, ou que o homem era um, sei lá, um caçador, ou que era um, mais ligado à parte, espiritual, que cada um tem uma função e tem que mostrar isso. E você vê isso na imagens que foram criadas. É muito individual e específico para cada pessoa, que é o visagismo, eles faziam isso naturalmente. Tem um livro lindo que é, Cabelos de Axé, sim, eu tenho esse é livro. fabuloso. Inclusive, quando eu começo a fazer a minha pesquisa e voltar a minha pesquisa mais para a beleza decolonial, eu começo a entender a potência do povo africano, Sim, né, que a África é um grande continente com muitos países e sim. que é muito rico, Tem que uma tem cultura enorme. que é a base da nossa sociedade, porque a gente está falando do berço, né, da Do ser humano. humanidade, do começo de tudo, e dentro desse lugar eu vejo as máscaras, máscaras que foram encontradas há muitos anos, né, milhões de anos, e a gente começa a entender que dentro desse fenótipo das máscaras, a gente já tem leitura de visagismo, Tem. no Hã, sentido de que alguns formatos de rosto vão trazer características da mãe, da uhum. figura materna e Do também, diabo, do do ti do da figura do guerreiro, da figura, sim. da força e etcétera. Então eu fico muito encantado em perceber que a gente tem toda essa base que vai passar pela Grécia, que vai passar por outro Porque lugar, são mas que arquétipos, antes né. disso chega pra gente nesse lugar do berço da Sim, humanidade, porque né. era tudo intuitivo, porque são arquétipos. Então é baseado em compreender os símbolos arquetípicos, que Uhum. sempre foram usados. E isso foi deturpado pelo europeu e pelas sociedades feudais, que acabaram, massificando as pessoas.
em que cada um é substituído por outro, você não tem uma individualidade. Eu falo. Esse é um conceito, assim, vamos dizer, de sociedade, eu acho fundamental. Se você acha que todo mundo pode ser simplesmente usado para, eh, o princípio ou os valores de uma classe dominante, é um caminho. Esse foi o caminho do europeus, também dos japoneses, os chineses, era isso, você tinha um uma, uma autocracia, né. Sim, E na África não tem isso. Na África você tem líderes, você tem os príncipes, você tem, mas não tem essa coisa de que o povo tem que, fazer o que um poder central deseja. Existem alguns exemplos disso e, assim, tem coisas que aconteceram que as pessoas nem conhecem, né. Cidades gigantescas que foram criados, uma riqueza enorme, o que é Mali, por exemplo, era Timbuktu, era uma coisa, fabulosa, né. sim. Eu Mas em geral é essa coisa de que você tem o ser humano, o indivíduo é valorizado. eu falo que beleza é poder, Uhum. né. E quando se descobre esse poder que vai fazer com que a pessoa que é considerada bela, acesse determinados lugares, consiga casar, por exemplo, né, e tenha seja preterida em determinados ambientes. O europeu, o eurocentrismo, quando descobre isso, né, o poder da branquitude, quando descobre isso, começa a ressignificar essa ideia de beleza, excluindo tudo que não está próximo ao fenótipo do branco, né. E um padrão, né. E aí vai criar o padrão, né, Uhum. vai criar o padrão do nariz, fininho, da pele X e etcétera. E aí, quando eu penso em visagismo para o povo brasileiro, eu fico pensando como que a gente vai trabalhar uma sociedade, um lugar completamente mistificado, né, completamente, não é a palavra mistificado que eu quero trazer, mas o miscigenado, E o multicultural, e né. multicultural, aonde tem raízes de todos esses lugares, e como que a gente vai definir essa beleza, Não não tem, excluindo um padrão e colocando um outro como, hierarquicamente maior do que o outro, não né. tem padrão, né. Aí Pois que é, o padrão exata não existe, mas por muito tempo a gente exato, viveu e as isso, né. pessoas, estão tão, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo, tanto nos profissionais quanto no público, é que esse estigma de que tem que ter um padrão, o que que é bonito, assim, a pessoa, o que que é melhor para mim? Melhor para você, o que faz você se sentir melhor. Mas Quer dizer, como que eu vou responder isso para uma pessoa? Mas por muito tempo essa ideia de padrão foi o que Ah, moveu a sim, sociedade e o que também fez com que muitas pessoas, sobretudo pessoas pretas, não acessassem determinados lugares, né. sim. Então foi uma maneira, que, a escravidão perpetuou num lugar aonde você já não tem mais espaço, você primeiro se constrói a ideia de que o negro ele é menor, né, e depois se constrói a ideia de que a beleza negra, ela não é a Não é não é desejado, a interessada, não é não é a desejado. interessante, não é desejável e etcétera. E a gente consegue estar conseguindo hoje, né, fazer com que, com a globalização, obviamente, né, a gente está fazendo com que as pessoas percebam que não dá para a gente ler o ser humano a partir de um prisma, de uma ótica única, que foi De uma jeito nenhum. ótica, na realidade, intencional, para que algumas pessoas tivessem um lugar de privilégio e outras se mantivessem num lugar onde eles queriam, né, que é o Sim, lugar de submissão, né. submissão, exatamente. Então Subserviente e submisso.
Então o meu papel, assim como uma pessoa negra que tem o conhecimento do visagismo, né, a partir do curso que eu fiz com você, e tantos outros conhecimentos que eu fui buscar paralelamente, é desconstruir isso, ser mais uma ferramenta de desconstrução. A gente Hum, já está num momento, muito interessante, porque a gente já caminhou muito, sim. né, a gente já tem aqui nas passarelas dos nossos desfiles uma porcentagem muito grande de pessoas negras, mas para isso também a gente teve que lutar com cotas e etc e tal, mas essa Que um absurdo que desconstrução tem que fazer isso, porque sim, um é absurdo, mas se a gente não faz isso, a gente não tem o nosso não tem, espaço, né. né. Eu sei, Então a importância delas serem isso. ainda usadas hoje, eu espero que em algum momento elas não necessitem mais, Ah, mas vai né, demorar, porque mas ainda assim a gente precisa, fazer esse movimento para que a gente consiga alcançar o espaço que a gente quer, que é de nosso de direito e que, a gente também por ser 50 mais de 50% da população, cinquenta e seis por tem que cento ter da essa população é considerada negra, né. Aonde estão essas pessoas e tem que ter negras? representação. Exatamente. E igualitariamente, né, Sim, e se pensar nessa matemática, até maior, né, porque a exatamente, gente tem que está ser falando maior. de um Ah, mas número isso maior vai de apavorar população. a elite branca brasileira. É disso que tem pavor, que eles perdem que Brasil perde a identidade que eles queriam impor sobre o Brasil. Sim, porque na verdade perca a identidade que eles querem impor, porque na verdade a identidade do Brasil, do povo brasileiro, é de povos originários, né, Uhum. indígenas, e complementando, a gente tem essas pessoas negras de África que vieram para cá numa condição escravizada e que também faz parte, porque construiu esse lugar, Sim. né. Então, este medo, ele não é justo, né. Quer dizer, Não, não é, porque mas se a gente for pensar nesse lugar de justiça, a gente tem ali o nosso direito, né. sim. Porque se nós estamos aqui e chegamos nessa condição, a gente precisa ter o reconhecimento, né, e a revalidação do nosso papel como pessoas que construiu esse lugar também. Eu vejo outra coisa que, além tem outra palavra que me incomoda muito em como é definido, que é elegância. Sim, Então, se tem, uma ideia de elegância que também é eurocentrada, de refinamento, etcétera. E o refinamento na Europa, aconteceu e teve efeitos no físico das pessoas. Então as pessoas ditas refinadas, que eram os nobres, etcétera, eh, e tinha feições muito mais afinadas, aquilinas, delicadas, etcétera, porque, não precisavam ter, vamos dizer, a força bruta. Então quando você precisa da força bruta, você tem isso vai aparecer no seu físico. Seu corpo fica mais musculoso, seu pescoço fica mais grosso. Há diferenças que vão acontecendo na pessoa, vão ocorrendo. E se põe esse refinamento, que também é excludente, que exclui um monte de gente que simplesmente não tem o tipo físico para ser finos, elegantes. Então você tem que ser aquele alto, fino, magro, isso que é elegância? a ideia de elegância equivocada, né, E total. porque quando ela se coloca num lugar aonde tudo que é oposto àquilo, tudo que é o contrário daquilo, não é elegante, não é fino, mas quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de que todas as coisas são possíveis, né, e que não existe um único olhar para uma coisa no sentido de que ela é maior e a outra é menor, né, é Mas só diferente. então, se eu lembro especificamente,
as críticas à Janja da forma que ela se apresentou na inauguração com uma roupa não fina, porque não estava dentro do padrão, europeu, mas caramba, nós estamos Mas no a gen Brasil. exatamente, a gente não pode se basear só pelo padrão Sim, europeu, né. Se a gente então parar para pensar, ela estava fazendo uma reverência à mão de obra brasileira, que exatamente. tem esse gancho com a o povo originário, com as pessoas de África, né, o povo africano, e também, esse lugar de que não enxergar a beleza nessa peça, nessa roupa ou neste É comportamento, preconceito, é né. manter novamente esse lugar de que só existe esse olhar, que só existe esse lugar de poder. E isso é errôneo, né. Claro que é, né. Isso é uma coisa violenta, né, e também ignorância, Sim, né. porque aí ela tinha que usar um pretinho básico, que não tem nada a ver com isso é uma coisa francesa, não tem Sim, nada a ver. eu fui muito impactado com a pergunta que o visagismo faz e que você trouxe no curso, que a primeira pergunta que se faz para o seu cliente é o que você deseja expressar com a sua imagem, Exatamente. né. E a partir desse lugar, o cliente ele precisa mergulhar na sua própria história e entender de onde ele veio e para onde ele quer ir, né. Exatamente. E passando por esse lugar, a gente em sala de aula tem muito dessas provocações sobre cultura, sobre ideia de bem e de mal, sobre a ideia do belo e tudo mais. Então, quando você começa a fazer essa reflexão sobre você e entender que, de fato, essa construção, do que é bonito, do que é feio e etcétera, ela é a partir de um lugar e que ele não pode ser validado como verdade, você começa a quebrar uma série de barreiras e que se aproximar muito mais de você, né. Sim, Então, quando a gente quer se apresentar com a nossa identidade, com o nosso estilo pessoal, né, fazendo essa descoberta dentro de uma base, de apropriação no sentido de: "Isso realmente me pertence", você não olha mais para esses dogmas, para esses códigos que vão dizer que isso é fino, que isso não é, ou que isso é elegante, que isso não é, porque você quebra essa caixa, essa bolha do eurocentrismo e você amplia para um e o que mundo que de é autêntico para diversidade. você, né. E o que que é autêntico para você, o que é verdadeiro para você, o que funciona para você, Uhum, né. Então acho que o mais importante dentro das provocações que o visagismo traz, sobretudo, é fazer com que a pessoa olhe para ela, uhum, né, e reconheça realmente quem ela é, e o hum, que ela quer ser, o como que ela quer transitar nesse mundo, como que ela quer ser vista e quais são as bandeiras que ela leva, não no sentido bandeiras políticas, mas no sentido de que ela vai passar pela vida de uma maneira, original, de uma maneira verdadeira, sem copiar ninguém e sem, replicar coisas, sem ela sentir de fato a verdadeira força do conteúdo que aquilo sim. tem, né. E com Então seus próprios princípios, seus valores, visíveis nisso, né. exato, exato. Isso que é ter estilo, né. Exato. Então, quando a gente entra nesse processo, né, do autoconhecimento, sendo uma pessoa brasileira, né, que tem toda essa miscigenação, você precisa, entender aonde o teu DNA bate mais forte, né, É complicado, aonde a né. tua história de fato está plantada, né, qual é a tua ancestralidade. E a partir desse lugar você consegue expor isso, colocar isso para fora a partir das tuas vestimentas, a partir de todos os adereços, acessórios, porque Sua isso personalidade, a seu nossa temperamento. personalidade, e aí o visagismo chega trazendo esse apoio, né, de que eu posso alinhar isso nesse lugar de como as linhas são lidas, de como as cores são lidas e etcétera. Mas sempre pensando que não existe certo nem errado. Existe Exatamente. você, com o seu desejo de se colocar no mundo dentro da sua verdade. E você falou que você fala para os seus alunos que eu queria que você falasse que a primeira coisa é
passar pelo processo você mesmo, Sim, sim. antes de querer levar uma pessoa para esse processo. Eu falo, né, para os meus alunos, e isso também eu ouvi de você, que assim, se a gente não tem o conhecimento de causa do que é o visagismo e como ele acontece em nós, a gente não vai conseguir vender esse visagismo para o nosso cliente, Exatamente. né. Então, primeiro a gente tem que experimentar da transformação que o visagismo traz. Eu fiz isso comigo, dentre outras coisas, né, como eu falei, o visagismo ele foi uma ferramenta também de muito apoio, né, Porque é para a porque imagem, mas tem outro universo ele fez paralelo, né. exato, ele fez com que eu refletisse sobre essas questões, de como eu quero ser lido pelo outro, de como eu me vejo, né. Uhum. E aí, quando a gente começa a trabalhar esse processo do visagismo, respondendo essas perguntas para você mesmo, né, você começa a alinhar a sua coluna vertebral, você começa a trazer uma postura de pertencimento no mundo. De, existir de fato, né, mas Uhum. existindo com uma força, com uma identidade, com uma verdade, e não copiando as pessoas. Você sempre trouxe muito isso, e eu, como um cabeleireiro de salão, sempre vivi muito isso, das pessoas trazerem fotografias de Uhum. atrizes que estão na novela das Referências. 8, das 10 e etcétera, e eu quero o cabelo dela. E a gente sempre reflete: "Mas por que que você quer esse cabelo? O que que esse cabelo diz pra você?" Porque a construção daquele personagem, dependendo da gênese dele, ele precisa daquele cabelo para fortalecer a ideia que é dada pelo personagem. Mas você, na sua vida, no seu dia a dia, nos lugares que você frequenta, você acha que esse cabelo ele transmite, de fato, a mensagem que você quer passar, né? Então, Exato. quando a gente começa a fazer essas reflexões de que você não precisa copiar ninguém, mas sim encontrar a sua verdadeira identidade, você se primeiro, né, desvencilha desse lugar de, fino, belo e etc e tal, o que pode, o que não pode, e traz a sua verdade, né. Então, essa Isso é pergunta muitas fundamental. essa pergunta muitas vezes ela não é respondida no primeiro momento, Não, obviamente, porque é muito né, profunda. porque ela é muito profunda, mas a gente já começa a fazer uma transformação no cliente a partir daquele momento, porque Exatamente. ele já, vai olhar para essa referência, do mundo que é o padrão, e refletindo: "Será que eu preciso estar dentro desse padrão ou existe mais coisas E dentro de o mim?" e o profissional nesse momento, o profissional, eu costumo dizer, ele se torna cúmplice do seu cliente na construção da identidade, porque é um processo, não é um ato, é um É processo, um começo, né? é um começo. É um começo, se a É, pessoa estiver disposta a vivenciar de fato essa transformação, ela volta no salão, ela faz mais interrogações, ela traz mais interrogações para ela, e cada vez mais ela vai se apropriando da sua própria sim. imagem, da sua própria Você identidade, né. sabe que eu era um hippie que usava abotoadura? Conheço sua história pelo livro, Então, eu inclusive usava tem um abotoadura, desenho o pessoal seu. fala: "Mas como que você usa abotoadura? Isso é do". É, mas eu gosto, por que não? Sim. E então por que não? Aham. Porque eu tenho reverência pelo conhecimento, porque tudo, então eu tenho reverência a uma série de coisas, não vou negar isso. Mas eu não tenho que ser que todo mundo faz. Porque a gente não é uma coisa só, né, Não, Felipe? A e gente é uma eu série de coisas que vai colocar a gente num lugar de unicidade, eu me né. sinto, eu nasci no Brasil, foi criado dentro de um ambiente americano, depois fui para a Inglaterra, depois fui para Estados Unidos, depois voltei. Aí eu voltei para o Brasil e falei: "Eu acho que me perdi lá no Triângulo das Bermudas, porque quem sou eu?". Eu Isso não tenho um padrão nem brasileiro, nem inglês, nem americano, etc e tal. isso tudo, todos esses atravessamentos vai construindo a sua identidade, né. Exatamente. São as suas bases de valores, valores estéticos, né, Sim. que vai fazendo com que você se compõe.
né. E seja autêntico, né. E Isso eu acho seja que é autêntico. Eu acho que é sobre isso, é a gente buscar a nossa autenticidade. E o visagismo com essa pergunta, ele traz muita e provocação. isso abre o caminho para você fazer o que você deve fazer, que é o que o Joseph Campbell falava que é o caminho da boa, aventurança. Sim, De Felipe, você criar o seu próprio caminho. e E também, aí né, começa com a sua imagem. a partir dessa transformação individual, a gente passa a respeitar o outro também, né. Porque a Exatamente. gente começa a entender que não precisa ser igual e que a beleza, ela está em todas as pessoas. O que a gente precisa para caminhar de uma maneira fluida, positiva, maravilhosa, é respeitar. Uhum. Respeitar as diferenças, respeitar as diversidades, né. Eu sou uma pessoa que vou estar sempre trazendo isso nos meus discursos, porque, a gente é atravessado pela xenofobia, a gente é atravessado pelo racismo, a gente é atravessado pela homofobia, e tudo isso que é dado pelo outro como certo, como errado, acaba fazendo com que a gente não acenda a nossa própria luz, porque Exatamente. tem sempre isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, isso convém, não convém. A gente sabe que tudo isso é uma construção, que vem de lugares de poder, mas para apagar o ser humano, né, para fazer com que esse ser humano não exista de fato. Então, quando a gente consegue realmente se apropriar do que a gente é, da nossa luz, da nossa beleza, entendendo que não existe certo nem errado, você se transforma numa grande, numa peça dessa grande engrenagem que é a sociedade, que é o mundo, e bem resolvido, né, da melhor maneira possível, e aí você consegue também fazer com que a luz do outro brilhe, você Com consegue certeza. também fazer com que a beleza do outro acenda, e tudo isso, se transforme numa coisa, positiva para o nosso mundo, né. Infelizmente nós temos que terminar aqui, porque já está, o tempo terminou, mas realmente eu gostaria que você voltasse um outro dia, Que delícia. porque eu gostei demais do nosso papo, eu senti que, tem muito mais que a gente poderia falar, poderiam falar sobre educação, sobre nós não falamos de 1000 coisas que são possíveis de falar. Então eu realmente gostaria que você voltasse para a gente retomar essa conversa. É uma conversa que não dá para fazer em 40 minutos, Não, não né. dá. Mas tudo bem, a gente vai ter outras oportunidades, eu agradeço demais o convite. Eu gostei demais que você veio, muito obrigado. E Grato. eu espero que vocês gostaram também, porque, o Gil levantou questões muito importantes, muito profundas e realmente, como você disse, em poucos minutos não dá para se aprofundar muito, mas não foi uma conversa superficial não. Não, não, e eu espero que ela faça efeito, que ela Uhum. surja nas pessoas de uma maneira positiva. Ah, eu tenho certeza. Então, muito obrigado a todos. Deixa seu like, seu comentário, se alguma coisa que você queira comentar a respeito do que foi falado. E até o próximo Visagismo em Foco.